Olá, meu nome é Alessandra e sou do mundo literário e hoje venho com mais uma resenha do livro Drácula de Bram Stoker. Bem-vindo à minha casa, venham livremente, vá em segurança e deixe um pouco da felicidade que você traz. Assim se apresenta o Conde Drácula ao intrigado Jonathan Walker e ao cânone da literatura mundial. Nasci então pela pena de Bram Stoker, a mais célebre encarnação dos demoníacos Strigoi, os vampiros que há séculos habitam o imaginário de tantos povos. O protagonista é comumente associado à figura de Vlad Tepes, ou Vlad, o Empalador, príncipe de Valáquia do século XV, que passou a história por sua cruel e seu sadismo, mas também por sua luta contra a expansão islâmica na Europa. Vlad Tepes é celebrado como herói popular até hoje na Romênia e na Moldávia. Desde o seu surgimento, a maldição de Drácula, a bravura do seu rival Van Helsing e do apaixonado Walker, o sofrimento da doce Nina e os mistérios, além muito dizendo, de uma terra envolta em brumas e superstições, encantam os leitores desta obra magnífica. Embora só tenha adquirido status de obra-prima décadas depois do lançamento, Drácula chamou a atenção já na estreia, tendo sido considerado pelo jornal londrino Daily Telegraph uma obra que suplenta as grandes autores góticos da época, como Mary Shelley, autora de Frankenstein, e de Edgar Allan Poe. Convidamos a apreciação dessa nova edição de Drácula. Venha livremente e tente permanecer em segurança. Jonathan Walker, um advogado recém-formado, recebeu a incumbência de ir até o castelo de um dos clientes de sua firma de advocacia, chamado Drácula. A localização do seu castelo era um tanto incerta para o jovem Walker. A única coisa que sabia era que ficava na fronteira da Transilvânia, Moldávia e Bucoviânia, no meio da Cordilheira dos Cárpatos. Nem mesmo seu chefe sabia corretamente onde ficava o tal castelo. Porém, bastava Walker seguir todas as orientações do conde, que em cada parada que se ficasse necessária, ele seria muito bem direcionado, até que chegasse ao ponto onde teria uma carruagem à sua espera, para levá-lo até seu misterioso castelo. O Conde Drácula instruía-me ao ir ao hotel Golden Kroner, que constatei ser, para seu grande deleite, antiquado demais, pois obviamente eu queria ver tudo o que pudesse dos costumes do país. Página 9. Jonathan foi logo bem recebido e, obviamente, percebeu que já era esperado. Tentando do pronto recebido uma pequena carta do conde, dando mais orientações de como continuar sua viagem. Foi então que começou a notar coisas estranhas entre as pessoas daquele lugar. Todos sabiam para onde ele estava indo, e isso parecia ser inaceitável aos olhos do pessoal dali. Antes de partir para o último caminho para o castelo, a senhora dona do hotel chegou a tentar dissuadir Walker para se desistir de ir até aquele lugar. Jonathan, apesar de achar muito estranho, tomou aquilo como pura superstição do povo daquele país. Era tudo muito ridículo, mas eu não me sentia à vontade. Porém, havia negócios a se tratar e eu não podia deixar que nada interferisse. Página 11. Eventualmente, Walker chegou ao castelo do Conde Drácula, mas não sem antes ter uma experiência estranha durante o caminho, que o fez chegar até lá. Chamas noturnas azuladas e uivos de lobos ao longe foi tudo o que ele pôde ver na noite extremamente escura em que chegou ao seu destino. Mal sabia ele que ali, naquele castelo, iria vivenciar horrores que marcariam profundamente sua alma. Ao menos, a misericórdia de Deus é melhor que a desses monstros,
e o princípio é alto e íngreme. Ao pé dele um homem pode dormir, como homem adeus a todos. Nina, página 59. Do outro lado do mundo, Nina Murray não faz ideia dos horrores que seu noivo Jonathan está passando, apesar de estar um pouco preocupada pela escassez de notícias. Ela tem certeza que logo ele irá receber alguma carta do seu amado e querido noivo. Enquanto isso, ela se corresponde com sua amada amiga Lucy Westerra. E é através dessas cartas que Nina fica sabendo que Lucy acabou ficando noiva, mas também que teve 3 pedidos em um único dia. John, um médico e dirigente de asilo lunático da cidade, se declarou, mas teve seu pedido negado por Lucy. Logo mais, o segundo pretendente, Kinsey Morris, um simpático americano do Texas, também se declarou e igualmente não teve sorte. Mas Lucy tinha olhos apenas para Arthur Holroyd, que é justamente o terceiro e sucedido pedido do dia. Então era oficial, Lucy havia ficado noiva do seu querido Arthur. Mesmo com as tentativas frustradas de Stewart e Morris, ambos acabaram se tornando amigos em suas tristezas, mas também ligados à felicidade de Arthur e Lucy, nascendo assim uma roda de amigos sinceros e que faria tudo pela felicidade e bem-estar de cada um deles. E foi logo depois dessa nova aliança que coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente com Lucy. Quando Nina chega à cidade para visitar Lucy, as coisas ficam um pouco mais alegres no começo. Lucy já estava a todo vapor com os preparativos do seu casamento com Arthur, o que de certa forma afetou um pouco Nina, pois já tinha se passado um mês sem notícias do seu querido Jonathan. E melhor dizendo, ela só poderia esperar que estivesse tudo bem e que as notícias não tinham chegado apenas por algum atraso qualquer. Ao mesmo tempo, o jovem médico, John, começava a se interessar um pouco mais por um de seus pacientes, Helfield, que passava a ter um interessante e muito grande em insetos e aracnídeos, um zoólogo, que além de tudo parece ter um plano a esta e à espera de alguém que o libertará. Seward acaba estudando mais intensamente e até lhe render algumas liberdades para ver até onde o paciente podia ir, mas algo o intriga. Ele não sabe muito bem o que é, mas logo isso seria solucionado. Então, as coisas acabam ficando pouco tensas quando Lucy começa a ter episódios de sonambulismo. Esses episódios se tornam tão intensos e perigosos que Nina começa a dormir junto com Lucy para poder impedi-la de sair pela madrugada. Mas Lucy também começa a aparentar cansaço e uma palidez fora do comum, o que preocupa muito Nina. Até então, ninguém havia relacionado os sustos e o sonambulismo com a chegada de um navio russo no porto de uma fronteira aterradora. Um grande espaço tomou conta de todos quando perceberam que o navio, como quem por um milagre, havia encontrado o porto, pilotado por ninguém menos que um homem morto. Página 85. Depois de um longo tempo, e para apaziguar todo ao seu desespero, Nina recebe notícias de seu amado John, que está em um hospital em Budapeste há mais de 6 semanas. Vivo, porém muito abalado, Nina parte quase que imediatamente para Budapeste para encontrar seu amado, deixando Lucy com a certeza de que ela está bem, porém mal sabe ela que, com sua partida, as coisas começam a ficar mais ligadas e estranhas do que nunca. Raphael piora e chega até a fugir para uma propriedade em Carfax, ao lado do manicômio. Lucy começa a piorar e sua saúde fica muitíssimo abalada. John faz tudo o que pode até chegar a um momento em que não sabe mais o que fazer. Em uma tentativa desesperada de salvar a vida de Lucy, Seward requer a presença de um velho amigo e mestre, o professor Van Helsing. A chegada de Van Helsing
traz mais perguntas do que respostas, mas o velho professor tem muitos de seus métodos fora do comum e desconfia logo que desafaria a própria sanidade de qualquer pessoa normal. Mas é assim que ele consegue colocar uma caçada que ainda vai tirar muitas vidas, inclusive algumas muito próximas a dele. Ele pareceu tão confiante que eu, lembrando de minha própria confiança 2 noites antes e de seu resultado desastroso, senti assombrado a um vago terror. Deve ter sido minha fraqueza que me fez hesitar em contar ao meu amigo, e por isso senti mais ainda com lágrimas não vertidas. Página 138. Mas apesar de todo o seu brilhantismo, Drácula de Bram Stoker só viu a luz do sucesso no começo do século XX, com o advento do cinema no mundo. Incrivelmente, esse livro não rendeu praticamente nada em termos financeiros para Bram Stoker, que no final de sua vida estava tão pobre que após sua morte, sua viúva teve que vender todas as suas notas e rascunhos sobre o livro a um leilão de Strasbourg, por libertarmente uma miséria. Drácula começou a fazer fama quando sua viúva processou os realizadores do filme Nosferatu, alegando similaridades com o romance de seu falecido esposo. Porém, quando a fama chegou, foi para ficar. Stoker nos leva a um sobrenatural e magistralmente mostrando em praticamente todas as aparições do grande vilão após sua chegada, que, diga-se de passagem, foi igualmente dramática e terrível. Em Londres, suas garras invisíveis são sentidas até mesmo a longas distâncias, quando esse ser objeto deseja geralmente quando isso ocorre. A tragédia também se apresenta prontamente. Stoker conseguiu criar uma gama de personagens. Todo o romance é ditado por cartas ou diários dos personagens da trama, o que era muito comum naquela época, mas esse fato em nada diminuiu ou estraga a narrativa desse fantástico romance. Apesar de ser um livro de terror, Stoker apresenta uma escrita romântica em muitos momentos da história, principalmente quando se trata de demonstrar o amor entre os mocinhos da caçada ao vilão. E esse sentimento que podemos ver com a sociedade se relacionava naquela época, o amor entre os amigos para algo quase irreal nos dias de hoje. As pessoas eram criadas para honrar seus nomes, seus amigos e amigas, companheiros e companheiras, e isso é demonstrado constantemente durante toda a trama de Drácula. É realmente muito bonito. E claro está seus amigos, que de nada valeria todo o esforço do autor, se sua escrita não fosse boa o suficiente para nos contar essa grande história de horror e aventura. Mas para nosso deleite, Stoker tem uma escrita bastante aconchegante, ágil e inteligente, o que faz com que a leitura flua de uma forma quase impossível de se interromper, o que faz mais uma qualidade a esse clássico absoluto. Mas o grande brilhantismo de Bram Stoker, meus queridos leitores, é, apesar do romance gótico que delineou gerações da literatura mundial, ter moldado um monstro clássico, que ainda nos dias de hoje é rodelado e neutilizado à exaustão, sem praticamente tê-lo utilizado diretamente em toda a trama de Drácula. Isto é, realmente um toque de gênio absoluto. Mais uma vez tenho que agradecer e reverenciar todo o cuidado que a editora Darkside teve com este, que é um dos livros preferidos de todos os tempos e que eu amo, Drácula de Bram Stoker. Pois bem, se vocês gostaram da resenha, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, que é muito importante para o canal crescer, comentem e até a próxima. Tchauzinho!